E a ginkgo biloba, ela tem um padrão que é o tipo de copa que se trabalha. É uma coisa bem diferente. Tu não trabalha uma ginkgo biloba com patamares. Dificilmente tu vai ver uma planta dessa com patamar. Eu acho que eu já vi uma ou duas até hoje e ela não fica bonita. Uma planta que fica estranha, devido até ao padrão de crescimento dela. Então ela é uma planta que ela sempre trabalhada como formato de chama. Tá? É um formatinho de chama. E ela fica bonita nisso. E é uma planta que tu valoriza a folha dela. Por quê? Porque no inverno, no outono para o inverno, a folha fica amarela. Ela é uma planta caduca. O que eu vou fazer nela, basicamente, é uma seleção de material. Tá? Ela tem muito material que saiu da base. A ginkgo biloba, ela tem um padrão de crescimento bem diferente. Tá? Essa ela era uma planta, ela tinha 3 metros de altura e eu fiz um alporque nela, então ela tem um corte. Deixa eu soltar meu chimarrão. Eu acho que vai ficar ruim de ver pelo vídeo, mas ela tem uma poda radical aqui, né? E a partir dessa poda radical surgiram alguns brotos mais perto do corte. E ela tem um comportamento que ela solta muita brotação da base. Então a parte da base do tronco, mais perto do nebário, tem muito galho que saiu aqui nessa região. E ela tem um espaço entre essa base e o ápice e o topo dela, do Tatiagari, que não tem galhos. E isso é uma coisa que é dela e é difícil de querer trabalhar. Quando eu fiz o alporque nela, o enraizamento desse alporque foi muito ruim, muito ruim. Ele não enraizou legal. Então isso já me dá um demonstrativo. A própria cicatrização dessa planta não é uma cicatrização rápida. O queloide de formação aqui em cima não se mexeu praticamente em 3 anos, sabe? Então isso me diz algumas coisas, como por exemplo, que enxertar um galho é bem arriscado e que a chance disso dar certo é pequena. É uma planta que tu quase não acha material informativo na internet, é uma planta que o pessoal não trabalha tanto, sabe? Então eu nunca consegui encontrar muito material relativo a isso. Então é uma planta que eu prefiro não arriscar. E a ginkgo biloba, ela tem um padrão que é o tipo de copa que se trabalha. É uma coisa bem diferente. Tu não trabalha uma ginkgo biloba com patamares. Dificilmente tu vai ver uma planta dessa com patamar. Eu acho que eu já vi uma ou duas até hoje e ela não fica bonita. Uma planta que fica estranha, devido até ao padrão de crescimento dela. Então ela é uma planta que ela sempre trabalhada como formato de chama. Tá? É um formatinho de chama. E ela fica bonita nisso. E é uma planta que tu valoriza a folha dela. Por quê? Porque no inverno, no outono para o inverno, a folha fica amarela. Ela é uma planta caduca. Uma outra característica que ela tem, podem ver aqui, ó, como ela é uma conífera, tá? Essa planta ela é da família das coníferas, ela ganha muita força no ápice e pouca força na base. Então a gente tem que trabalhar quase como se trabalha um pinheiro. Por que eu não fiz esse trabalho de podar esses galhos antes? Porque eu ainda estou trabalhando para que eles engrossem. Então é proposital eu deixar alguns galhos crescerem mais, para engrossar. Essa é a primeira poda de manutenção que eu estou fazendo na vida dela. Até hoje as podas todas foram feitas no inverno, quando ela está sem folhas, caduca. Então essa é a primeira poda que eu estou fazendo de manutenção, formação de copa já. Por quê? Porque eu já quero agora, nesse momento, tirar um pouco de força desse ápice. Eu sei que a base aqui não vai distribuir tanta força agora esse ano, mas já é um primeiro trabalho que vai ser iniciado. Uma característica da ginkgo biloba é que você não consegue trabalhar a diminuição de folha, sabe? Então é uma coisa bem difícil. A gente tem folha pequena, a gente tem folha absurdamente grande. Isso é uma coisa que com o tempo e com a idade da planta vai se equalizando. Mas não é uma coisa que tipo assim, vou fazer desfolha para que ela venha com folhas menores e coisa e tal. Eu sinceramente, é outra coisa que eu nunca consegui encontrar informação. É uma planta que a gente aceita os problemas que ela tem, como esse formato chama. Essa questão do tamanho das folhas não vai interferir, porque você não tem essa formação de patamar, então não tem um problema se as folhas dela não tiverem, né? É uma coisa que eu não, pelo menos nesse momento, não me preocupo tanto. Então, vamos lá. Eu vou começar limpando os galhos que estão indo para dentro da copa e que não estão bem posicionados para me ajudar numa formação de estrutura, tá? Então vou primeiro limpar e depois eu vou começar a reduzir os galhos.
essa é a frente da planta, ela estava de costa antes, né? Ela tem uma parte de um nebário um pouquinho mais pronunciado aqui, e ela ficou com o Tatiagari mais exposto. Eu não tive nenhuma brotação que saiu nessa região, então, por essas questões óbvias, eu escolhi já essa parte como a frente. Eu já tinha escolhido ela, pré-selecionado ela como frente devido ao nebário, por isso que o corte já foi feito com um ângulo aqui, né? E aí eu tenho o meu galho de ápice, depois que sofreu eu ajustei a poda em função desses galhos que eu tive, né? E é isso. É isso, manutenção dela. Eu já aproveitei e cortei os toquinhos de galho de podas anteriores, né? Que já estavam secos. Ela não tem problema de retração de seiva, mas eu gosto sempre de deixar, costume, eu gosto sempre de deixar um toquinho e eu refino depois que ele seca, tá? Uma coisa que é importante na hora de fazer poda de uma planta dessas é sempre que você for cortar, você quer ver para que lado que o galho vai sair, o galho que você vai deixar a brotação. Então, se você vai fazer, deixa eu pegar um galinho melhor. É uma planta que ela tem, as gemas dela ficam sempre na axila da folha, né? Então, se você está com a planta aqui, a frente dela é essa, você não vai fazer uma poda aqui, onde a gema está para trás. Você vai escolher, então, podar ou um galho aqui onde a gema está para frente, mas se ele estiver muito alto, então você poda mais embaixo para manter a gema, sempre a gema ativa para o lado que você quer que saia um galho, tá? Às vezes, quando a gente está trabalhando uma planta como essa que ainda está em formação, você vai pensar, tipo, mas eu podar aqui, a copa dela não vai ficar tão legal ainda, não vai formar, não vai ficar aquele desenho bonitinho. A gente tem que ter paciência, né? Bonsai é paciência. A copa pode não estar bonita nesse momento para tirar aquela foto, né? Às vezes o pessoal até poda a copa bonitinho, tira a foto e depois vai lá e poda onde o galho deve ser podado. Por quê? Porque você está fazendo um trabalho de ramificação. E num trabalho de ramificação, muitas vezes você precisa podar um galho muito para dentro e ela perde aquela impressão de silhueta que ela tem. Então essa é a diferença de você montar uma topiaria e de você montar um patamar de bonsai, né? Uma planta, no caso dessa planta não tem patamares, mas a gente vai trabalhar a silhueta da copa. Se vocês prestarem atenção, ela já está começando a montar a silhueta de chama, tá? Tem um galho aqui que eu deixei um pouco mais alto, justamente para ver depois da poda o que eu iria fazer nele. Ela tem uma gema que aponta para um lado e ela tem outra gema que aponta para frente. Então, se eu quiser deixar esse galho aqui, não tem problema, porque para tanto faz o lado que ela sair um galho, vai me ajudar na copa. Só que tem uma questão. Esse galho, ele está muito alto em relação ao tamanho que eu gostaria que essa copa tivesse no futuro. Até porque a ginkgo biloba, ela tem esse problema, como muitas plantas têm. E aqui na minha casa eu tenho um problema com a questão da quantidade de sol, de horas de sol por dia. Então acaba que algumas plantas às vezes ficam com um entrenó um pouquinho maior. Então o entrenó da ginkgo biloba, algumas situações ela até lembra a bougainville, que dá aqueles entrenós longos naturalmente, né? Algumas bougainvilles. Então essa planta aqui, se vocês repararem, o entrenó ficou muito, muito distante. Na base o entrenó está bem curtinho. Então o que eu vou fazer? Vou cortar. Eu deixei para cortar depois, para escolher depois, justamente por isso. Eu queria ver como é que está o todo da planta e aí eu ia optar se eu ia cortar ou não. Tá? Agora eu vou dar mais uma refinada, vou dar mais uma observada nela para verificar se tem mais algum lugar onde eu queira reduzir um pouco mais, compactar um pouco mais, mas basicamente o trabalho é esse. Aqui atrás tem alguns galhos que ainda não foram podados. Por quê? Porque
que são galhos muito finos. Eu quero que eles cresçam um pouco mais. Eu podei alguns galhos finos aqui embaixo, mas são situações pontuais, onde esse galho eu não quero que a base engrosse mais, mas aqui, esses dois em especial, eles precisam engrossar um pouquinho mais, então vai ficar comprido. Ó, aqui eu tenho um exemplo, uma situação que eu vou perder um pouquinho da minha silhueta, vou perder um pouquinho do desenho da copa. Mas o que que acontece? O galho que está com a gema ativa aqui, a folha onde está com a gema ativa, está para dentro. E eu quero que o galho saia para fora, não para dentro. Então, eu vou cortar ele para quê? Para que a próxima gema que estoure venha para fora e não para dentro da copa. Aqui eu tenho mais um galho também, que ele está muito longo, tá? E eu preciso de ramificação nessa planta. Preciso de ramificação desses galhos. Ela não é uma planta que ramifica tanto. Então, quanto mais ramificação eu puder estimular nela, melhor. Ó, ela tem uma brotação, essa brotação ela está ótima, porque ela está para fora. Mas ela está muito alta, por ser um galho que ele está saindo bem da base, ele está como um primeiro aqui. Ó. Então, o ideal é que eu reduza ele um pouco mais. Ok, reduzi. Mas eu ainda tenho uma gema vindo para um lado ruim. Então, vou reduzir mais um pouco. Mesma coisa aqui agora, questão da proporção dos galhos. Eu já vou aproveitar e vou reduzir mais um pouco isso aqui também. Perfeito, é isso. Tá? É uma planta que ainda tem bastante trabalho pela frente. Eu já fiz uma aramação desses galhos uma primeira vez, onde eu procurei abrir eles mais para dar mais essa forma, mas é um trabalho que agora, durante esse inverno, eu vou fazer de novo. Eu prefiro, como ela tem esses estirão de crescimento, a tendência é que ela marque mais facilmente esses galhos. Então é uma planta que eu prefiro deixar ela aramada no inverno. A hora que ela cai as folhas dela, eu já passo toda a aramação, faço a poda dos galhos e ela fica assim até começar a rebrotar. No que ela rebrotar, que eu vejo que ela vai começar a estourar os brotos, eu retiro o arame. É isso. Valeu, pessoal.